Ok, gente. Então, gravação iniciada. Vamos lá, a parte 1 do módulo 2, ligações químicas, energias de ligação, um pouco de balanço de cargas, e se der tempo a gente comenta aí sobre geometria molecular, né? Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender o que é ligação química. Um conceito bem superficial de ligação química seria a força atrativa que mantém dois átomos unidos. Uma força que mantém dois átomos unidos. Aí nós temos uma classificação na literatura: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. O que seria uma ligação iônica? A ligação iônica, ela é resultado da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Esse aqui é um conceito básico que você encontra em muitos livros de ensino médio, tá? E eu já faço aqui algumas ressalvas, né? Quando você estiver dando aula lá no ensino médio, esse é um conceito que você pode usar, mas você tem que compreender que é um conceito superficial. Veja que quando se fala de ligação iônica, se fala de transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Lá na frente, vou mostrar para vocês que o que acontece, na verdade, é uma distorção da nuvem eletrônica, tá bom? É uma distorção da nuvem eletrônica que a gente costuma chamar isso de transferência de elétrons, tá bom? Então, essa distorção acontece de um metal para um não metal. Enquanto a ligação covalente seria o resultado do compartilhamento de elétrons entre dois átomos não metálicos. É um conceito também bastante utilizado a nível de ensino médio, tá bom? Observe que na ligação covalente fala-se de compartilhamento de pares de elétrons. Volto a fazer a mesma observação. Na verdade, o que acontece é uma distorção da nuvem eletrônica. A ligação covalente, tanto na ligação covalente quanto na ligação iônica, acontece distorções dos orbitais, né? Lá no finalzinho do módulo 1, vocês provavelmente assistiram o vídeo, aquele videozinho de 15 minutos, lá eu expliquei o que é um orbital, né? E esses orbitais, eles interagem formando as ligações químicas. Então, a distorção das nuvens eletrônicas, né, de um orbital molecular, dependendo do grau dessa distorção, a gente vai categorizar como ligação iônica ou covalente, tá? Então, fica aqui essa observação. Quando você levar em consideração o conceito a nível de médio, a gente pode dizer que ligação iônica é um processo de transferência de elétrons de um átomo para outro. Enquanto a covalência é o compartilhamento de elétrons. Mas, na verdade, o que acontece é a distorção da nuvem eletrônica, tá bom? Essa questão de distorção da nuvem eletrônica, eu vou reforçar quando a gente tiver a live de química do módulo 1, tá? No final da live do módulo 1, eu vou finalizar a live mostrando o modelo orbital e também mostrar ali o que acontece quando os átomos interagem, que é justamente a formação da ligação química, tá bom? E temos aí também na literatura a ligação metálica, que resulta da interação entre átomos metálicos, tudo bem? Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode fazer a intervenção. Algumas considerações importantes. Primeiro, os elétrons de valência. O que são elétrons de valência, pessoal? São os elétrons no último nível de energia, no último nível eletrônico. Alguns colegas chamam de última camada, mas esse termo não é adequado, porque camadas eletrônicas se refere ao modelo de Rutherford, que é o modelo que nós abandonamos há mais de 100 anos, tá bom? Então, a gente usa o termo de nível de energia. Alguém está tentando entrar aqui, mas não aparece para mim aqui. Bom, então, os elétrons de valência são representados como pontos em torno da simbologia do elemento químico. Essa simbologia é denominada de símbolo de Lewis. Todos nós já conhecemos essa simbologia desde lá do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, tá? E aí tem uma teoria, que é chamada teoria do octeto, que diz o seguinte: os átomos, em termos gerais, tendem a se estabilizar com 8 elétrons no nível de valência. Assim, podemos ganhar ou perder ou compartilhar elétrons para atingir o octeto. Vou explicar o que significa isso, tá bom? Então, veja só. Deixa eu ver aqui se alguém está. Sua voz está com eco. A internet está ruim aqui hoje, né? Ai, meu Deus.
Pessoal, alguém está tentando entrar aqui, só que some. Toda vez que eu vou dar OK, some. Viu? Não está aparecendo aqui. Alguém está tentando entrar na sala, mas não está. Enfim, vou continuar. Hoje, realmente, a minha internet está muito ruim aqui. Então, vamos lá. Veja, aqui eu tenho alguns exemplos. Na primeira coluna, nós temos aqui os elementos químicos: lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Nós temos aqui a configuração eletrônica, tá? Seguindo aquele diagrama do Linus Pauling, tá bom? Configuração eletrônica de cada elemento. Tem aqui o símbolo de Lewis, e aí é o que eu falei antes, ó. Na representação do elemento, nós temos o lítio aqui, ó, com um elétron, dá para você ver aqui, ó, um elétron, certo? Esse elétron é o elétron de valência, tá? Ele seria o elétron no nível 2, ó, 2s, tá? Do lítio. No caso do berílio, o berílio, ele tem 2 elétrons no subnível 2s. Aí a gente simboliza aqui por 2 pontinhos aqui no berílio, e assim sucessivamente, né? O boro tem 3, o carbono tem 4 elétrons de valência, o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, o oxigênio 6, flúor 7, neônio 8. Então, tá aqui alguns elementos principais, né? E os seus respectivos elétrons de valência. E aqui continua. Outros elementos, ó, as suas respectivas configurações eletrônicas e a sua representação de Lewis. Certinho? Ok. Então, isso aqui você encontra em qualquer livro de ensino médio, essas representações de ligação química. Então, olha aí. Vamos agora analisar alguns exemplos, né? Configuração eletrônica de símbolo de Lewis para alguns elementos. Primeiro, nós temos aqui, ó, a configuração do sódio, configuração eletrônica do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Perceba que no sódio nós temos 3 níveis de energia. Tá aqui, ó, primeiro nível, com 2 elétrons, orbital S. Segundo nível de energia, temos 2 subníveis. Quais são? O 2s e o 2p. Tipo de orbital, nós temos 2 tipos, ó, orbital do tipo S com 2 elétrons e orbital do tipo P com 6 elétrons. E no terceiro nível, nós temos aqui, ó, o orbital S com um só elétron. Então, perceba que no último nível, que é o nível de valência, no caso do sódio, nós temos aqui apenas um elétron. Então, esse átomo, ele não tem estabilidade. Então, toda vez que o átomo não tem estabilidade, ele vai precisar fazer uma ligação química. Mesma coisa o magnésio. Olha o magnésio, a configuração de 1s2, 2s2, 2p6, que no caso é o primeiro e segundo nível de energia, mas no nível de valência, que é o último nível, nós temos apenas 2 elétrons. Então, a teoria de octeto, que eu citei anteriormente, diz que as espécies vão se estabilizar com 8 elétrons. Mas se a gente olhar o sódio e o magnésio, no último nível, eles só têm, no caso, o sódio, 1 elétron, e no caso do magnésio, 2 elétrons. Então, essas espécies, elas vão ter uma tendência de fazer ligação química. Toda vez esses átomos vão fazer ligação química? Não, nem toda vez. Existe o sódio metálico, existe o magnésio metálico. Eu me refiro ao seguinte: toda vez esses átomos vão fazer ligação química com outros elementos? Não, nem sempre. Eu posso ter uma estrutura só de sódio, ou só magnésio, ou só alumínio, mas enfim. Então, esses átomos, como eles não têm 8 elétrons no nível de valência, eles vão ter tendência a se ligar a outros elementos químicos. Olha aqui o caso à direita, o caso do flúor. O flúor, ele tem 9 elétrons. A configuração eletrônica do flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Observe que no segundo nível de energia, o flúor tem quantos elétrons? Tem 7 elétrons. Ele tem 2 elétrons no subnível 2s e 5 elétrons no subnível 2p. Então, 7 elétrons. Também não é estável. Vai ter que fazer uma ligação química para se estabilizar de acordo com a teoria do octeto. Analisando o cloreto, mesma coisa, o cloro, né? O cloro, ele tem 7 elétrons no nível de valência, assim como o bromo. Então, esses elementos químicos, eles vão ter que fazer ligação química para alcançar uma maior estabilidade,
certo? Mas como é que acontece essa ligação química aí? Vamos analisar aqui, ó. Na primeira imagem, nós temos aqui o sódio com um só elétron e nós temos aqui o cloro com 7 elétrons. Perceba que vai haver interação entre o sódio e o cloro. E aí o conceito lá de ligação iônica diz o seguinte, né? O que é a ligação iônica? O elétron transferido de um metal para um não metal. Então, no caso aqui, o sódio seria classificado como metal e o cloro como um não metal. Então, esse elétron do sódio aqui, ele vai ser transferido para o cloreto. Olha aqui a imagenzinha ao lado. O sódio ficou positivo porque perdeu um elétron e o cloro ficou negativo. Aí a gente chama de cloreto, né? Porque ganhou um elétron. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso aqui é um modelo teórico de ligação química que a gente estuda lá no nível médio. Mas na prática, esse elétron, ele não é totalmente transferido para o cloreto. O que acontece, você tem que lembrar que é uma distorção do orbital, né, da densidade de elétrons do sódio, que se distorce em direção ao cloreto, gerando essa espécie de retículo, que é essa imagem aqui à direita. Olha aí, ó. Isso aqui é um retículo cristalino, certo? Então, nós temos aí o retículo com espécies positivas e espécies negativas. Então, esse modelo aqui de ligação é chamado de ligação iônica, certinho? Então, tá aí, ó, as configurações eletrônicas antes e depois do sódio e, no caso, também do cloreto, as configurações antes e depois. Alguma pergunta aqui? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor, tudo bem. Então, Tá tranquilo. certinho. Olha aí mais informações sobre a formação do cloreto de sódio. Nós temos aqui a reação entre o gás cloro, né, Cl2, que é uma molécula formada por 2 átomos de cloro, que interage com o sódio metálico, e aí acontece a reação formando o cloreto de sódio. Cloreto de sódio. A entalpia, que seria o calor liberado na reação, seria de menos 410,9 kJ/mol. Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui. Agora apareceu. Beleza. Então, ó, veja, aqui nesse primeiro esqueminha aqui, ó, nós temos, né, uma espécie de tubo de ensaio, ok? Contendo aqui gás cloro. Na segunda imagem, a gente adiciona um pequeno pedaço de sódio dentro desse tubo de ensaio, e no terceiro momento acontece já a reação com formação do produto. E aí eu coloquei aqui um link que eu acho bacana para você ver, ó, aqui embaixo, ó, veja a reação. Depois você dá uma olhada nesse link, para você ver o quanto que essa reação ela é energética, ela libera calor. Aqui está uma imagem, ó, como forma a reação, né? Formação de cloreto de sódio. Depois você dá uma assistida. Esse vídeo aqui é bem curtinho, é 5 minutinhos, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de formação de ligação do tipo iônica, né? É uma ligação exotérmica que libera calor. Quando você estiver assistindo Físico-Química 1, você vai aprender o conceito mais correto do que é entalpia. Até então, no ensino médio, a gente diz que entalpia é o calor liberado ou absorvido numa reação. Mas quando você chegar em Físico-Química 1, você vai ver que não é assim, tá? A entalpia, o conceito é bem mais complexo. Mas como a gente está em Química Geral 2, nós vamos admitir que entalpia é simplesmente o calor liberado numa reação química, tá bom? Mas volto a dizer, quando você estiver na Físico-Química 1, você vai ver lá diferenciar energia interna de entalpia, tá bom? Tudo bem. Então, está aqui o exemplo do retículo cristalino. Perceba que as bolinhas verdes são os cloretos, as azuladas são os átomos de sódio. Isso aqui forma-se um retículo. Isso aqui é um retículo cristalino, certo? E aqui algumas propriedades. Ó. O cloreto de sódio forma uma estrutura muito regular, na qual cada íon, o íon sódio, é circundado por 6 cloretos. Olha essa informação aqui, gente. Como é que a gente chama isso? Número de coordenação. Então, eu vou dizer que o número de coordenação do sódio é 6.
Perfeito? Cada átomo de sódio, cada cátion sódio, tem 6 cloretos em torno dele. Beleza? Similarmente, cada íon cloreto é circundado por 6 sódio. Então, neste caso, neste retículo, eu vou dizer que o número de coordenação do cloreto é 6. Então, há um arranjo regular, né, do sódio e cloreto em 3D. A gente chama isso de retículo cristalino. E quando é que temos um aglomerado de átomos que não tem essa regularidade? Como é que a gente chama? A gente chama de amorfo, tá bom? Aqui no caso é cristalino, né? É uma estrutura com alto grau de organização, tá bom? Outro, observe que os íons são empacotados o mais próximo possível. Isso aqui é uma chamada estrutura de empacotamento, tá bom? E aí, ao longo do curso de Química, vocês vão ver que existem vários tipos de estrutura de empacotamento, tá bom? Essas estruturas de empacotamento, elas são importantes, porque elas definem diversas propriedades do material, certinho? Observe que não é fácil encontrar uma fórmula molecular para descrever a rede. Por quê? Porque a gente não tem ideia de quantos átomos tem aqui nessa estrutura. Essa estrutura ela pode se repetir infinitamente. Não é como, por exemplo, as ligações, os compostos covalentes. A água, por exemplo, a água a gente sabe que são 2 átomos de hidrogênio e um oxigênio. Aqui não, aqui é um cristal, né? É um cristal que pode ter infinitos átomos existentes nesse cristal. Tudo bem? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Professor, Oi. e professor Auricélio aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei curioso aqui, olhando aqui para os slides, né? Certo. Porque aqui o sódio, ele é o número 11, né? No caso de número atômico. Agora, se fosse o caso do cloro reagir com o potássio, teria a possibilidade de ter um efeito mais forte, porque o potássio está no mesmo grupo do sódio, né? E eu queria saber se era a mesma reação, ou uma reação mais forte. Certinho. Bom, primeira coisa, se você muda o elemento químico, né, o potássio, ele tem um tamanho de átomo, não sei se vocês viram propriedades periódicas, o potássio é maior que o sódio, né? O potássio, ele tem a configuração 2, 8, 8 e 1. Ele tem o quê? 4 níveis eletrônicos. O cloro, o sódio só tem 3 níveis, né? Só tem 3 níveis. Então, se você altera o elemento químico, você altera a energia do sistema. Perfeito? Então, se você altera a energia do sistema, você altera a reatividade. Você vai ter um sistema que é mais reativo, outro é menos reativo. Você altera a energia de coesão. O que é energia de coesão? A energia do cristal. Consequentemente, você vai ter um produto mais estável e outro menos estável. Então, você altera tudo, tá? Então, a priori, todos os parâmetros que nós chamamos de termodinâmicos, eles são diferentes. Agora, por exemplo, a sua pergunta, ela envolve muita coisa. Ela envolve cinética, você vai estudar cinética química, eu acredito que lá para o 5º, 6º período, não sei como é que é a ementa de vocês, e você vai estudar termodinâmica. A termodinâmica, ela vai dizer em termos de energias, qual dos dois sistemas, cloreto de sódio ou cloreto de potássio, é mais estável. É o sistema mais estável, aquele que tem uma energia mais negativa, que é diferente da cinética. A cinética vai dizer qual é o mais reativo, tá bom? Então, esses parâmetros de energia e também de velocidade, eles são função das propriedades elementares dos átomos, tá? Então, aí eu volto a lhe perguntar um exemplo. Será que, comparando o sódio, que tem 3 níveis de energia, o elétron que está lá no 3º nível, ele tem uma distância em relação ao núcleo. Comparando com o potássio, que tem 4 níveis de energia, o elétron está mais distante do núcleo. Onde é mais fácil remover esse elétron? Obviamente que é mais fácil remover o elétron no potássio, porque ele está mais distante do núcleo. Então, perceba que eu vou precisar de menos energia para que a reação aconteça entre potássio e cloro. Certo? Então, aí eu sugiro para você dar uma lida, aqui não está no slide, tá?
um cara chamado de Fajans, regra de Fajans. Fajans, ele vai correlacionar o tamanho das espécies, o tamanho do raio, com a reatividade química das espécies, tá? Ele vai dizer, por exemplo, o seguinte, ó, quando você tem um cátion grande com um ânion grande, vai ter um caráter mais covalente na ligação. Quando você tiver um cátion pequeno com um ânion grande, você vai ter um caráter mais iônico da ligação. Ou então, ao contrário, um cátion grande com um ânion pequeno. Você vai ter um caráter mais iônico da ligação. E toda vez que você tem um caráter mais iônico da ligação, você vai ter um sistema mais iônico, portanto, a energia de coesão é maior do que no sistema covalente, que a energia de coesão é menor. Você entendeu? Aí eu sugiro que você dê uma lida aí nas regras de Fajans. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, professor, tudo bem. É porque era só uma curiosidade aqui, sabe? Pois é. Então, muda a energia e muda a reatividade. Quando eu falo energia, pessoal, é termodinâmica. Quando eu falo reatividade, é cinética. São duas áreas da química totalmente diferentes uma da outra. Certinho? Professor Genilson, só lhe interrompendo, com licença, caso os alunos queiram pesquisar o autor que o senhor falou, né, dessas regras, né, eu coloquei aqui no chat o nomezinho dele, as regras de Fajans, tá, que fazem parte aí do nosso conteúdo. Certinho. Então, prosseguindo aqui, ó, olha aí, ó, a energia de rede que eu citei, né? Energia do retículo cristalino. O que seria essa energia de rede? É a energia necessária para separar completamente o mol de um composto sólido iônico em íons gasosos. Esse é o conceito da energia de rede, né? Então, eu teria que levar o sistema para a fase gasosa, não é isso? Para a fase gasosa, separar esses componentes, né, esses átomos. Então, a energia necessária para fazer isso, né, seria a chamada energia de rede. E aqui nós temos uma equação, olha aí, a energia é igual a uma determinada constante, essa constante vale 8,99 vezes 10 a nona joule, metro por coulomb ao quadrado, que multiplica o produto das cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância entre eles. Então, veja que a energia de rede é função de quem? Da distância entre os átomos. E aí eu volto ao exemplo que o colega citou. Se eu tenho cloreto ligado a sódio, eu vou ter uma distância entre os núcleos. Agora, se eu tenho cloreto e potássio, a distância entre os núcleos aumenta, porque o potássio tem 4 níveis de energia, o sódio só tem 3. Então, aumentando a distância entre o potássio e o cloreto, aí olhando para essa equação, quanto maior a distância, como ele está aqui no denominador, a energia de rede diminui, correto? Então dá para você perceber claramente nessa equação, né, que toda vez que eu aumento a distância internuclear, a energia de rede diminui, certinho? Então, aí eu vou ter um caráter mais covalente. Toda vez que a energia de rede diminui, o caráter é mais covalente. Tá bom? Reforçando o que eu acabei de dizer anteriormente. Então, no caso do cloreto de sódio, a distância é mais próxima. Então, a energia de rede vai aumentar. Certinho? O caráter mais iônico. Então, tá aí. E aí você pode calcular a energia de rede para qualquer tipo de cristal, utilizando essa equação aí, né? É claro que existem outros parâmetros que eu não estou levando em consideração aqui, né? Estamos apenas fazendo aqui mais aproximação. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos aí, ó. Energia de rede. Aí eu tenho várias espécies aqui, né? Fluoreto de lítio, cloreto de lítio, iodeto, fluoreto de sódio, as respectivas energias de rede em kJ/mol, a unidade, ó, kJ/mol. E aqui eu continuo com outros compostos, tá? E as respectivas energias de rede. Tudo bem, então, aí? Aí é uma informação. Certinho? Tudo bem aí, gente? Sim, Tudo bem. tudo bem. Tudo certo, professor. Beleza, vamos comparar aí o exemplo que o colega deu. O colega perguntou aí, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Vamos ver, localizar aqui, ó. Cloreto de sódio, olha a energia de rede, 788 kJ, né? Cadê o outro aqui? Cloreto de potássio, 701 kJ. Olha aí, diminuiu a energia de rede. Certinho? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. A gente no ensino médio costuma dizer o seguinte, que o cloreto de potássio, a ligação é iônica. Mas, na verdade, o correto
é dizer que ele tem caráter iônico, certo? Caráter iônico. Quando eu falo caráter iônico, quer dizer que também ele tem um caráter covalente. Ou seja, o elétron não é totalmente transferido para o cloreto. Assim como também no cloreto de sódio. O correto é falar que tem um caráter iônico, mas também tem um caráter covalente. Agora, qual dos dois caráteres prevalece para o cloreto de sódio? Prevalece o caráter iônico. Compara cloreto de sódio com cloreto de potássio. Qual dos dois tem caráter mais iônico? É o cloreto de sódio. Qual dos dois tem um caráter mais covalente? É o cloreto de potássio. Vocês entendem isso? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente for discutir química a nível superior, a gente tem que falar de caráter iônico e caráter covalente. Lá no ensino médio, não tem problema a gente falar de ligação iônica e ligação covalente, tá bom? Mas aqui a gente tem que avançar um pouco mais na compreensão do que de fato é uma ligação química, tá bom? Então, vou passar aqui, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Olha esse exemplo aí, ó. Professor, Vamos falar. na verdade não é uma pergunta, é só para ver se eu consegui acompanhar o raciocínio em relação à energia de rede. Então, no caso, essa energia, ela é utilizada na questão de separar completamente um mol. No caso, eu tenho que ter uma substância sólida, iônica, em íons gasosos. É isso? Mas veja só, a gente mede essa energia fazendo exatamente isso que você falou. Não é que é uma energia usada para separar, é a energia que o cristal possui, entendeu? Fazendo assim uma correção na fala. É a energia que o cristal possui. Agora, como é que se mede essa energia? Fazendo isso daí que você disse aí, separando, né? Separando um mol do composto sólido, iônico, né? Em íons gasosos. Ele é sólido e iônico. Aí você vai separar e converter as espécies para a fase gasosa. É um sólido iônico que você vaporiza, só que separando as espécies, né? Cátions e diânios, entendeu? E aí você precisa adicionar energia no cristal. Certinho? Entendi. Tá bom? Certinho. Ok. Beleza. Vamos lá. Então, avançando um pouco mais aqui, ó. Isso aqui é muito comum a gente achar no livro de ensino médio, né? A ligação entre alumínio e oxigênio. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, isso aqui é a matéria-prima, é a bauxita, né? Al2O3, trióxido de alumínio, tá bom? Então, nós temos aqui o alumínio com 3 elétrons de valência, a configuração é 2, 8, 3, né? 2, 8 e 3, no terceiro nível tem 3 elétrons. O oxigênio, ele tem 6 elétrons no nível de valência. Então, veja, o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons e o alumínio precisa perder 3 elétrons, de acordo com o modelo de Lewis. Aí vai acontecer o quê? Ó? A transferência de elétrons. Olha aí os elétrons sendo transferidos, né? Aqui, né? Na segunda imagem. 2 elétrons do alumínio, ó, indo para o primeiro oxigênio, o terceiro elétron aqui indo para o segundo oxigênio, aí adiciona-se mais um alumínio, olha aí, ó, um elétron desse alumínio vai para o segundo oxigênio e outros 2 elétrons vai para o terceiro oxigênio. Agora, o problema é que lá no ensino médio, quando a gente faz isso aqui, ó, a impressão é que a fórmula, né, é Al2O3, mas na verdade é um cristal. Olha aí, ó, é um cristal. Ou seja, o que quer dizer que são dezenas e centenas de milhares de átomos de alumínio e dezenas e centenas de átomos de oxigênio. Agora, a fórmula mínima, Al2O3. Certinho? E aí volto novamente às discussões. Na verdade, aqui não acontece a transferência total desses elétrons aqui. Acontece o quê? A distorção da nuvem eletrônica do elemento mais eletropositivo, que é o alumínio, em direção ao elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Tá bom? Então, a gente costuma dizer que isso aí são ligações iônicas, mas o correto seria dizer que isso daí tem um caráter iônico. Tá bom, gente? Vocês entendem essa diferença de ligação iônica e caráter iônico? Tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, se esses elétrons fossem totalmente transferidos para o oxigênio, nem teria ligação química. Porque o que é ligação química? É a interação entre os orbitais. Se esses elétrons fossem totalmente transferidos para o oxigênio, não teria ligação química. O que acontece é uma distorção de nuvem eletrônica. Certo?
Essa distorção, quando ela é muito pronunciada, a gente chama de ligação iônica. Quando ela é menos pronunciada, ligação do tipo covalente. Tá bom? Então, aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o retículo cristalino, né? Olha aí como os átomos são rearranjados aqui, ó. Certinho? Dá para você ver, ó. Cada centro vermelho que você está vendo aqui nessa imagem é o oxigênio. E cada centro aqui, não sei nem que cor é essa aqui, cinza, sei lá, e é o alumínio. Os pontos em vermelho são oxigênios e os outros pontos são alumínio. Então, essa aqui é a estrutura do trióxido de alumínio. Certinho? Numa visão tridimensional. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, nós temos aqui, ó, outros aspectos de ligação iônica. As energias de rede compensam a perda de até 3 elétrons. Olha aí como é importante, né? Essa informação. Quando uma espécie tem tendência de perder elétron, certo? Tem uma energia envolvida nesse processo, mas também tem uma energia envolvida no processo de formação do cristal. E aí o somatório dessa energia é que vai definir se acontece ou não a interação. Quando a energia de rede compensa a perda dos elétrons, vai acontecer a formação do cristal. Tá certo? Vai acontecer a formação do cristal. Em geral, os elétrons são removidos dos orbitais em ordem decrescente de N, né? No caso, N é o quê? O número de níveis eletrônicos, certo? Então, isso aqui é o seguinte. Tem aquele diagrama lá de Linus Pauling, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. A gente sabe que aquele diagrama, ele é a ordem crescente de energia. O que eu quero dizer aqui é que os elétrons que são mais reagentes são os que têm maior energia. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Observação em relação aos íons polatômicos. Os íons polatômicos são formados quando há uma carga global em um composto contendo ligações covalentes. Um exemplo aí é o sulfato, o SO4, 2-, e o nitrato. Essas espécies aí são chamadas de íons poliatômicos. Poli, porque são vários, né? Poliatômicos, vários átomos. E aí nós temos uma carga no íon. No caso do sulfato, a carga é 2-. No caso do nitrato, a carga é menos. Mas onde é que fica localizada essa carga? Será que essa carga fica localizada próximo do enxofre? Ou será que está distribuída em torno dos oxigênios? Será que a carga negativa do nitrato está em torno do nitrogênio ou está em torno do oxigênio? A gente vai ver isso aí mais na frente. Carga formal, tá bom? Para ter ideia onde é que essa carga está distribuída. Quando a gente estuda química básica, a gente nem se preocupa com isso, né? A gente só pensa o seguinte, a carga do sulfato é 2-, mas você não se questiona onde é que está distribuído esses 2 elétrons, tá bom? Então é importante a gente também discutir isso daí. E aqui eu mostro o modelo de ligação, de interação do tipo covalente. Eu tenho aqui, ó, 2 átomos iguais, 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho, ó, o átomo na forma isolada, e aqui eu tenho o átomo interagindo, fazendo a interação com outro átomo de hidrogênio. Então perceba o seguinte, ó. Olhe para o átomo isolado, você vai ver aqui essa parte cinza. Essa parte cinza é o orbital, é a densidade de elétrons em torno do hidrogênio, certo? Quando os átomos vão se aproximando, olha aqui, ó, a figurinha, a segunda imagem aqui, ó, vão se aproximando, vai haver uma distorção desse orbital atômico aqui, ó, e vai formar um novo orbital. Olha a imagem vermelha. O novo orbital, eu vou chamar de orbital molecular. O que é esse novo orbital? O que é que mudou? Você consegue perceber claramente que quando acontece a interação entre os átomos, a maior densidade de elétrons está entre os núcleos atômicos. Aconteceu uma distorção da nuvem eletrônica. Essa distorção é que nós chamamos de compartilhamento. A linguagem lá do ensino médio, compartilhamento. Mas a nossa linguagem aqui a nível superior é essa distorção eletrônica, da nuvem eletrônica. É um rearranjo dessa densidade de orbitais. Certinho? Quando eu tenho essa distribuição de densidade eletrônica de uma forma mais, digamos assim, homogênea entre os núcleos atômicos, caráter covalente. Quando essa densidade de elétrons ela é desigual, ela é deslocada mais para um átomo do que para outro, aí eu vou dizer que o caráter é mais iônico.
tá bom? O que diferencia uma ligação iônica da covalente é a distribuição da densidade de elétrons. Certinho? Isso, uma resposta a nível superior. Se fosse uma resposta a nível médio, eu iria dizer que na ligação iônica acontece transferência de elétrons, na covalente, compartilhamento. Mas aqui eu posso mudar a linguagem. O que muda de um sistema iônico para um sistema covalente é o nível, né, de simetria de densidade de elétrons entre os átomos. Tá bom? Olha aqui à direita um gráfico de energia. Né? Esse gráfico de energia é o seguinte, ó. Você consegue perceber que na figura azul, ó, os átomos estão se aproximando. E aí eles vão se aproximar e fazer uma ligação química. A questão é, qual será a distância de equilíbrio? Será que se esses átomos se aproximarem muito, o que é que acontece? Atração e repulsão. E se eles estiverem muito distantes entre si, será que tem estabilidade? Então, esse gráfico de energia está lhe dizendo isso. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Começando aqui pela direita. Olha aí, ó. Nesse ponto aqui, deixa eu ver se consigo marcar aqui, ó. Olha aí, ó. Nesse ponto, os átomos estão distantes o suficiente. A energia, quanto é que a energia aqui, ó? Olhando para cá, ó. Olha aí, ó. É zero. Olha aí, ó. A energia aqui é zero. E se eu aproximar esses átomos, ó, aproximando os átomos, a energia vai diminuindo. Existe aqui uma distância mínima, olha aí, ó, uma distância mínima, que a energia é mínima. Essa distância está simbolizada bem aqui, né? Nesse ponto azul aqui, ó. A energia é mínima. Esse aqui é o ponto de equilíbrio. Agora, se continuarmos a diminuir a distância entre os átomos, o que acontece com a energia? Olha aí, ó, a energia começa a aumentar. Olha aí, ó, a energia começa a aumentar. E aí o sistema já não tem equilíbrio. Quer dizer que os átomos muito próximos pode acontecer repulsão. Os átomos muito distantes, não há ligação, não há interação. Existe uma distância de equilíbrio, que é o que nós chamamos de comprimento de ligação. E essa distância de equilíbrio, ela tem uma energia mínima. Lembra, gente, na natureza, toda vez que a energia é mínima, o sistema é estável. Tá bom? Toda vez que a energia aumenta, o sistema ele se torna instável. Tudo bem? Alguma pergunta? Você falou distância de equilíbrio e comprimento de equilíbrio. Comprimento de ligação. Ah, Certinho. Olha aqui, ó. Esse aqui é o comprimento de ligação da molécula de hidrogênio, essa distância aí. É a distância entre os dois núcleos, tá bom? Comprimento de ligação. Professor, Oi. trazendo assim para uma linguagem assim a nível médio, nessa questão que o senhor falou aí, seria no caso a questão de diferença de eletronegatividade que existe entre esses ligantes aí, a questão de proximidade, de afastamento entre eles, para ocorrer, no caso, esse compartilhamento de pares eletrônicos, porque a intenção é a estabilidade, né, de acordo com o que o senhor falou anteriormente, né, a regra do octeto. Certo, Então, vamos lá. Pode falar, pode continuar. Eu queria saber se, para entender assim, nessa questão a nível médio, essa fala sua aí, a nível superior, no caso, seria essa questão de diferença de eletronegatividade que existe entre esses ligantes, que se for observar isso mais adiante, pode até determinar aquela questão lá, se a ligação é polar, se a ligação é apolar. Exatamente. É mais ou menos isso? Isso daí eu vou... Tá no slide, mais na frente tá. Mas eu já posso antecipar aqui algumas coisas. Por exemplo, ó, existe um cara que é chamado... Nossa, agora fugiu o nome. Ele tem uma tabela de eletronegatividade. Se alguém souber aí, me avisa o nome do cara. Nessa tabela de eletronegatividade, o hidrogênio ele tem um valor de eletronegatividade. Agora, obviamente, se eu não me engano, lá é 2.1, a escala de eletronegatividade do hidrogênio. Agora, nesse exemplo, como eu tenho dois átomos iguais,
esse átomo da esquerda ele vai atrair densidade eletrônica do átomo da direita e vice-versa. Ou seja, a resultante de força aqui é zero. A resultante de força a gente chama de momento dipolar. Momento dipolar. Quando o momento dipolar é zero, eu tenho uma ligação covalente. Certinho? Quando esse momento dipolar é diferente de zero, eu tenho uma ligação que tem um caráter iônico. E aí tem uma regrinha na química, a gente usa o seguinte: quando essa diferença ela é menor que 2,0, a gente diz que a ligação tem um caráter mais covalente. Quando é maior que 2,0, a gente diz que a ligação tem um caráter mais iônico, certo? Então, você tem que pegar as eletronegatividades das espécies envolvidas na ligação e fazer uma estimativa da diferença de eletronegatividade para saber o tipo de ligação. Se tem um caráter mais iônico ou um caráter mais covalente. Professor Genilson, a tabela é a de Linus Pauling. Tabela que faz essa diferença de eletronegatividade. Exatamente. Por exemplo, lá na tabela dele, ele coloca o elemento mais eletronegativo, é o flúor, que é o 4,0. Aí depois vem oxigênio, vem nitrogênio, aí vem carbono, vem hidrogênio, aí vem todos os elementos, né? Do mais eletronegativo ao menos eletronegativo. Certinho? Então, vou pegar aqui um exemplo. O sódio, o cloreto de sódio, NaCl, a gente diz que ele é iônico, né? Mas ele tem uma diferença de eletronegatividade igual a 2,1, aproximadamente 2,1. Ou seja, o cloreto de sódio, a todo rigor, ele é praticamente 50% covalente e 50% iônico. Mas a gente disse que ele é iônico, né? Lá no ensino médio, a gente disse que o cloreto de sódio é iônico. Mas aqui para o nível superior, se a gente for considerar o lance aí que a colega está comentando, a diferença de eletronegatividade, formação do polo, o cloreto de sódio seria um exemplo de uma espécie com 50% iônico e 50% covalente. Tá bom? Então, é por isso que eu digo, gente, que praticamente o que diferencia um sistema iônico para um sistema covalente é o grau de distorção dessa densidade de elétrons. Só que a gente não vai usar essa linguagem lá no ensino médio, né? Para nível superior a gente usa, mas para nível médio o negócio começa a complicar, né? Os meninos lá vão embaralhar a cabeça, né? E aí a gente simplifica, tá? Diz que o cloreto de sódio tem uma ligação do tipo iônico. Tudo bem? Então, avançando aqui, isso aqui não precisa nem eu comentar, né? Essa parte aqui, que é só as forças que existem: núcleo, repulsão, núcleo, elétron, atração. E aí, quando eu mostrei esse gráfico anterior aqui, ó, eu mostrei que se os átomos estiverem muito próximos, olha aí, acontece repulsão, ó, a energia aumenta. Se estiver muito distante, ó, a energia também não é favorável. Tem que haver uma distância, né, favorável, uma distância, né, em equilíbrio, tá bom? Essa distância em equilíbrio significa dizer que essas forças aqui, ó, essas forças de repulsão núcleo-núcleo, atração núcleo-elétron, repulsão elétron-elétron, elas estão em equilíbrio, tá bom? E o equilíbrio dessas forças determina a distância de ligação, tá bom? Então tá aí. Note que a distância de ligação é função do equilíbrio de forças de atração e repulsão entre as cargas. Tudo bem? Ok, tudo bem. Vamos aí mais outro exemplo, ó. Formação do amônio. Olha aí um exemplo do amônio. No primeiro caso, eu tenho aqui, ó, o nitrogênio, que é o elemento central, com 5 elétrons de valência, e cada hidrogênio com 1 elétron. Só que quando acontece a ligação hidrogênio-nitrogênio, perceba que o hidrogênio fica com 2 elétrons, e o nitrogênio, interagindo com 3 hidrogênios, adquire uma estabilidade com 8 elétrons. O nitrogênio, ele segue a regra de octeto, já o hidrogênio não segue. O hidrogênio se estabiliza com apenas 2 elétrons, tá bom? Mas uma coisa que vocês, não sei se vocês já se perguntaram, já que o hidrogênio não segue a regra de octeto, mas o que dá estabilidade ao hidrogênio? E aí eu vou dar a resposta. Existe na natureza, quando se fala de interação atômica, as atrações entre prótons e elétrons, as forças atrativas, né? Mas também existe um outro fator que é o campo magnético, que os elétrons geram dentro do orbital. Nós aprendemos que um orbital
ele pode ter no máximo 2 elétrons. Nós aprendemos isso desde o ensino médio. Aí a gente fazia até aquela configuração dos spins, né? Uma setinha para cima, outra para baixo. O aluno do ensino médio, ele não entende aquilo. Por que tem que ser uma seta para cima, outra para baixo? Às vezes o professor não explica para o aluno. Né? Mas o professor tem que chegar para o aluno e dizer o seguinte: olha, gente, essa seta para cima significa um sentido de rotação do elétron. E o sentido de rotação do elétron vai gerar um determinado campo magnético. Se o spin para baixo simboliza a rotação inversa, portanto, o campo magnético de carga inversa. É um campo magnético positivo e um campo magnético negativo. Esses campos, eles geram vetores opostos. E os vetores, eles se anulam. Vocês estão estudando vetorial para isso, para aplicar nos sistemas químicos. Então, os campos magnéticos gerados por esses elétrons são opostos. A resultante é zero. Dentro de um orbital, a força que mantém os elétrons unidos é a força magnética. Campos magnéticos de cargas opostas, resultante zero, equilíbrio. Por isso que o hidrogênio se equilibra com apenas 2 elétrons. A força que dá sustentação ao átomo de hidrogênio em manter esses 2 elétrons aí na ligação química é a estabilidade magnética, certo? Agora, tem átomos que essa estabilidade magnética não basta. O nitrogênio, por exemplo, ele tem até 8 elétrons de valência, tá bom? Mas a gente vai comentar isso aí também mais na frente. Então, veja, voltando ao caso aqui, o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, o nitrogênio com 8. Aí eu tenho aqui a amônia, NH3. Mas perceba que o nitrogênio ele tem um par livre. Olha aí, ó. Ele pode fazer mais uma ligação química com esse par de elétron livre. E aí nós temos um próton. O que é um próton, pessoal? É um hidrogênio que perdeu o elétron. É um próton, o hidrogênio isolado aqui, não sem elétrons. E aí, lembra que a configuração do hidrogênio é 1s1? Como ele perdeu um elétron, agora fica 1s0. Ou seja, ele tem um orbital s, só que não tem elétrons. Esse orbital s sem elétrons interage com esses 2 elétrons aqui do nitrogênio, formando aqui uma 4ª ligação. Lá no ensino médio, a gente ensina que essa 4ª ligação é uma ligação dativa, né? Ligação covalente comum, par de elétron compartilhado proveniente dos 2 átomos. Ligação covalente dativa, o par de elétrons é proveniente de apenas um só átomo. A gente ensina isso aí lá para o menino do ensino médio. Mas esse conceito é um conceito errado. É um conceito totalmente errado. Vou explicar por quê. Veja aqui a figurinha ao lado. Essa figura aqui, ó. Do ponto de vista físico, se houvesse diferença entre as ligações dativa e comum, qual seria a diferença? A diferença é o seguinte, ó. Essas ligações comuns aqui, ó, elas teriam uma distância de ligação maior que a ligação dativa. Essa ligação dativa aqui, ó, ela teria um comprimento de ligação menor. Olha aí, ó. Isso aqui deveria ter um comprimento de ligação menor que os outros 3 hidrogênios. Só que quando a gente bate um raio-x da molécula, um raio-x do cristal, o raio-x mostra que as 4 ligações têm a mesma distância. Se as 4 ligações têm a mesma distância, não tem diferença física entre as 4 ligações. As 4 ligações elas têm a mesma distância e a mesma densidade de elétrons. Então, na prática, não há diferença entre ligação comum e ligação dativa. Professor, mas por que a gente ensina isso lá no ensino médio? É puramente uma questão didática. Eu, particularmente, não gosto de ensinar esses conceitos, né? Mas é uma questão didática, para que o aluno entenda aqui a questão da distribuição dos elétrons em torno do átomo. Mas, na prática, não existe. E aí eu volto a dizer, nós, dentro do curso Química Geral 2, a gente tem que saber o conceito correto. Lá no ensino médio, a gente pode até admitir que, para o aluno, que existe uma ligação covalente comum, elétrons provenientes dos 2 átomos, ligação covalente dativa, elétrons provenientes de um só átomo, mas, quando a gente está no âmbito superior, a gente não vai falar isso, né? A gente tem que lembrar que as ligações são mesmo comprimento de ligação, mesma densidade de elétrons. Quem está te dizendo isso é o raio-x, portanto, não há diferença entre as ligações. Então, não existe ligação covalente comum e ligação covalente dativa. Existe covalência.
Alguma observação aí? Alguém quer comentar? Eu tenho só uma curiosidade, desde o ensino médio, Pode falar. sobre essa segunda estrutura aí da formação do amônio. Tem a estruturazinha de traço de linhas, acho que linhas, né, que a gente chama. Uhum. Aí tem um tracejadozinho e tem um preenchidozinho. Ah, sim. E aí eu sempre tive a curiosidade de saber o que O aqui que na é? química ele significa. Certinho. Isso. Aqui, ó, essa pergunta aí é muito comum para vocês que estão no segundo período. Na orgânica, vocês vão ver muito isso, né? Esse tracinho aqui, ó, esse tracejado, tenta imaginar o seguinte, ó, esse hidrogênio está lá para trás, ele está atrás, né? Vamos imaginar, você está no computador, no celular, não sei, mas ele está Uma atrás dimensão 3D. uma representação 3D. Esse hidrogênio está lá para trás, esse aqui que está escuro está para frente do plano. E esses dois que estão só a linha, eles estão no plano. Entendeu? Então, esse Entendi. tracejado é como se ele estivesse lá para trás no plano e o cheio para frente. Tá bom? Vocês vão se cansar de ver isso daí na orgânica, né? Vocês vão se cansar mesmo, gente. A orgânica, isso aí é toda hora. Tá bom? Vocês vão ver muito isso daí. Então, beleza. Vou passar aqui adiante. Então, tá aí, ó, a interação, as ligações covalentes entre hidrogênio e nitrogênio, tá bom? Gente, ó, veja, esse esqueminha aqui eu posso também abordar outros conceitos. Vocês já estudaram, por exemplo, teoria de ácido base? Já, no ensino médio, né? Mas no ensino médio a gente estuda só os ácidos bases, né? Geralmente de arrênios, né? Mas existe outra teoria que é o ácido base de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É uma espécie receptora de pares de elétrons. Olha aqui o hidrogênio, ó, ele tem um orbital vazio. Ele pode receber um par de elétrons. Então, eu vou dizer que esse próton aqui é um ácido de Lewis. Olha o NH3. O NH3, ó, ele tem um par de elétrons. Então, eu vou dizer que isso aqui é uma base de Lewis. Então, eu posso dizer que a reação do NH3 com o próton é uma reação ácido-base de Lewis. Tá bom? Tudo bem? Então, fica aí a dica, né? Você pode correlacionar os conceitos de ácido base de Lewis com ligações químicas. Beleza? Vou avançar. Olha aí outro exemplo, né? Duas espécies dos cloros, cada um tem 7 elétrons no nível de valência, precisam se estabilizar com 8 elétrons, certinho, e aí vai acontecer o compartilhamento de um par de elétrons. Lembra o que eu falei, ó. Por que essas espécies aqui, elas têm que fazer ligação química? A teoria de octeto diz assim, tem que ter 8 elétrons no nível de valência para ser estável. Mas a teoria de octeto é muito superficial. Ela gera outra pergunta. Por que tem que ser 8? Né? Por que não pode ser 7, 9, sei lá, 10, 6? Né? Ela gera outra pergunta. O mais correto, pessoal, quando você falar de ligação química, teoria de octeto, lá no ensino médio, beleza, perfeito. Mas a gente aqui em geral 2, nível superior, tem que compreender melhor. Olhando para esse elétron aqui do primeiro cloreto, esse elétron isolado bem aqui, ó. Aí eu falei agora há pouco que um elétron, ele gera um campo magnético no orbital. Como ele só tem um elétron, ele vai gerar um campo, seja ele positivo ou negativo. A resultante é zero? Não, não é zero. Então, se a resultante magnética não é zero, não é estável. Perfeito? Observe que quando acontece a interação entre os dois átomos de cloro, o que acontece aqui, ó? Olha aí, ó. Agora eu tenho um orbital molecular com 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão gerar um campo magnético positivo e um campo magnético negativo, resultante zero. É estável? Sim. Então, esses átomos aí preferem ficar ligados um ao outro. Por quê? Por conta da estabilidade magnética. Tá bom? Então, a todo rigor, o que dá estabilidade às moléculas são os campos elétricos, a neutralidade dos campos elétricos e também o campo magnético. Tá bom? Mas a nível de ensino médio a gente aprende lá a teoria de octeto. Tudo bem?
Então, essas críticas que eu faço é importante para a gente, porque nós vamos ser futuros professores, tá? E aí, dependendo aonde nós vamos atuar, se é no médio, se é no superior, a gente tem que usar uma linguagem mais adequada. Alguém quer comentar? E aqui nós temos outros exemplos, olha aí, ó. Outros exemplos, o oxigênio com 6 elétrons fazendo ligação com 2 hidrogênio, né? Amônia já comentei, olha aqui o metano, né? Carbono fazendo 4 ligações e 4 hidrogênios periféricos, né? Esse aqui é o metano, tudo bem? Uma curiosidade, o carbono pode fazer até quantas ligações? Até 4, no máximo. Será que pode fazer mais de 4? Pelo menos até onde eu sei, não. Talvez, né? Não sei. Pois então eu vou lhe atualizar, tá bom? Os tutores aí, depois eles podem até me cobrar, ou eles mesmos podem buscar para vocês um artigo que mostra o carbono fazendo 5 ligações químicas, tá bom? Já temos dados experimentais mostrando que o carbono pode fazer 5 ligações químicas, tá bom? Curiosidades, né? Então vamos nos atualizar no conceito. Depois eu tento resgatar esse artigo e mostrar para vocês, tá bom? Então vamos avançar. Olha aí, ó. Vamos avançar um pouco mais. Aqui são comentários gerais, né, de formação de ligações múltiplas. É possível que mais de um par de elétrons seja compartilhado entre 2 átomos, as chamadas ligações múltiplas. Um par de elétrons compartilhado, no caso, é ligação simples, né, entre o hidrogênio. 2 pares de elétrons compartilhados gera uma ligação dupla, no caso aí do oxigênio, olha aqui, ó, o oxigênio. 3 pares de elétrons compartilhados gera uma ligação tripla, olha aqui no caso do nitrogênio, beleza? Uma curiosidade, olha aí essa molécula do oxigênio, aqui, ó. Assim nós aprendemos no ensino médio, né? Veja que nesse modelo de ligação, eu tenho uma ligação dupla entre os 2 átomos de oxigênio. Aqui, os elétrons estão emparelhados, né? Cada oxigênio tinha 6 elétrons, compartilhou 2 pares, cada um ficou com 8 elétrons. Nesse modelo de Lewis, o oxigênio, o gás oxigênio, possui elétrons emparelhados, certo? Será que o oxigênio possui realmente uma dupla ligação entre os oxigênios? Se você estudar aí outras teorias de ligação, você vai ver que isso aqui está totalmente errado, tá? Se você estudar a teoria da orbital molecular, você vai ver que o oxigênio aqui, ó, não faz uma dupla ligação com outro oxigênio. Mas isso daí não vou entrar em detalhe agora, tá bom? O oxigênio ele faz uma ligação e 2 meias ligações. Professor, como assim? 2 meias ligações? Dá uma lida lá na teoria da orbital molecular, quem tiver curiosidade. Tem um livro JD Lee, você pode acessar ele, né? Que ele vai comentar sobre a teoria da orbital molecular para você entender como é realmente a ligação entre 2 átomos de oxigênio. Mas não é esse modelo aqui, não. Não é. Mas, de acordo com a teoria de Lewis, é esse modelo. Mas, na prática, não existe isso aqui, não. E até interessante, pessoal, vocês atentarem para esse detalhe, né? Quando a gente vai dar lá no ensino médio, a gente ensina assim, né? 2 oxigênio. O professor de vocês ensinou assim, 2 oxigênio fazendo dupla ligação. Mas isso aqui não existe, não. Tá bom? A gente pode ver isso aí depois. Bom, eu estou provocando vocês, né? Eu gosto de provocar para vocês começarem a ir atrás dessas exceções aí, tá bom? Em uma ligação covalente, os elétrons estão compartilhados, né? Lembrando que o lance aí é a distorção da nuvem eletrônica, tá bom? O compartilhamento de elétrons para formar uma ligação covalente não significa compartilhamento igual daqueles elétrons. Já comentei, até a colega aí já comentou, né? A questão da diferença de eletronegatividade e tudo mais. Existem algumas ligações covalentes nas quais os elétrons estão localizados mais próximos a um átomo do que o outro, tá bom? Isso aí também já foi comentado. É a distância de ligação química, né? A distância aumenta dependendo do tipo de átomo. E, por último aqui, o compartilhamento desigual de elétrons resulta em ligações polares. A gente vai ver isso daí também, sistemas polares, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Olha aí, ó. Exceções. Quais são as exceções na teoria de octeto? Moléculas com número ímpar,
de elétrons, moléculas nas quais um átomo tem menos de um octeto, ou seja, menos que 8 elétrons, né? Ou então aqueles sistemas que têm mais de 8 elétrons. Aí nós vamos ver alguns exemplos. Olha esse exemplo aí, ó. NO. O nitrogênio, né? Essa interação aqui entre NO tem duas possibilidades. Se você analisar, ó, pela teoria do octeto, pela teoria de Lewis, tem essas duas possibilidades. A primeira possibilidade seria 2 elétrons do nitrogênio sendo compartilhado junto com 2 elétrons do oxigênio, formando aqui uma dupla. E aí o nitrogênio ficaria com quantos elétrons de valência? Com 7. O segundo modelo, ó, é o inverso, né? Preste bem atenção, o oxigênio tem 6 elétrons, né? Aí nós temos 3 elétrons livres, então quer dizer que 3 elétrons participaram da ligação. Então nessa ligação dupla aqui, ó, 3 elétrons são do oxigênio e apenas 1 elétron do nitrogênio. São duas possibilidades de acordo com a teoria de Lewis. Eu estou apontando falhas na teoria de Lewis. A teoria de Lewis não explica esses casos aí com números ímpares de elétrons. A gente vai ver uma regrinha para tentar entender qual das duas estruturas é a mais provável, tá bom? E aí eu tenho os exemplos aqui, ó. Os exemplos NO2, NO, ClO2, tá bom? E aí é bacana que você pega essas 3 moléculas e faça aí papel e caneta em casa e veja aí. Tente fazer as ligações dessas 3 espécies para você ver, né? Olha aí mais outro exemplo de exceção. Essa molécula trifluoreto de boro, o boro tem 3 elétrons na tabela periódica de valência, né? E aí ele faz 3 ligações. O boro se estabiliza com 6 elétrons. E é estável. Cada fluoreto, beleza, se estabiliza com 8. Mas o boro, somente com 6. Ele é uma exceção à teoria de octeto. Certinho? Certo. Olha aí outro exemplo. Esse complexo de fósforo aqui, ó. É o pentacloreto de fósforo. Cada cloreto, o cloro tem 7 elétrons de valência. Ele faz uma ligação, se estabiliza com 8. Mas o fósforo tem 5 elétrons de valência. E aqui ele está fazendo 5 ligações. Cada ligação são 2 elétrons. Então, o fósforo está com 10 elétrons de valência. O fósforo é uma exceção. Ele se estabiliza com 10 elétrons. Certinho? Então, ó, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Você não pode ficar aprisionado somente na regra do octeto. Acreditar que a espécie se estabiliza com 8 elétrons e tentar decorar as exceções. A gente não está aqui para decorar, a gente está aqui para entender. E aí eu volto à discussão da estabilidade elétrica e a estabilidade magnética. O que dá estabilidade às moléculas são essas duas forças. Estabilidade elétrica, cátion reagindo com ânion, para neutralizar as cargas. Estabilidade magnética, 2 elétrons no orbital molecular, tá bom? Então, sempre os átomos vão buscar isso. 2 elétrons no orbital, porque esses elétrons geram campos magnéticos de cargas opostas, a soma vetorial é 0, e aí isso dá uma estabilidade ao sistema. Quando a soma vetorial é 0, não há repulsão elétron-elétron. Porque os elétrons dentro de um orbital deveria acontecer repulsão, já que são 2 cargas negativas, não é não? Como é que 2 cargas negativas é estável? Porque eles geram campos magnéticos de cargas opostas, tá bom? Então, o que nós temos que entender é isso. São as forças atração-repulsão, próton-elétron, e as forças magnéticas dentro do orbital, que dão estabilidade às espécies. Em outras palavras, quando eu digo o seguinte, o fósforo se estabiliza com 10 elétrons, mas porque você analisando aqui os orbitais, você vai ver que esses orbitais têm, ele tem, primeiro, o fósforo tem espaço para que 5 cloretos fiquem rodeados aqui em torno do fósforo, tá bom? Então, você consegue perceber que o tamanho do fósforo é importante, né? O tamanho do fósforo, ele vai definir a quantidade de cloretos possíveis que ficam ao redor dele. Segundo, a estabilidade magnética, ó. Cada orbital aqui, ó,
tem 2 elétrons, está estável magneticamente. E também a estabilidade elétrica, a molécula é neutra. Então, são essas forças aí, esses fatores, que geram estabilidade na molécula. Tudo bem? Professor, Diga. mas nesse caso aí, só levando em consideração esse átomo que fica no meio aí, né? Esse central. Sim. Se esse átomo aumenta de tamanho, aumenta as possibilidades de outros átomos estarem ao redor dele. Se ele diminui, aí já não vai ter espaço para tantos átomos em redor dele. Quer ver um exemplo? Vou voltar de novo. Olha aí, ó, o boro. O boro é um átomo, ele só se estabiliza aí com 3 fluoretos em torno dele. Não cabe mais fluoreto aí, primeiro porque o flúor ele é muito eletronegativo. Se você colocar um 4º flúor em torno desse boro aí, pode acontecer uma repulsão flúor. Além do mais, se você analisar a configuração do boro, né, o boro ele tem 5 elétrons, não é isso? É um S2, 2S2, 2P1. Então, veja, 2S2, 2P1. Né? Se você colocar um 4º flúor, ele vai ter que utilizar orbitais do 3º nível, que também não é favorável. Tá bom? Então, para você entender, você tem que olhar para a configuração eletrônica de valência, saber se ele tem orbital disponível, orbital vazio, para ocupar os elétrons, tá bom? E também tem que avaliar o tamanho da espécie, se vai haver repulsão ou não. Tudo isso daí é levado em consideração. Pessoal, a formação de um composto é um conjunto de energias envolvidas. Não é só eletro-eletro, é um conjunto de energias. Tem a questão estabilidade elétrica, estabilidade magnética, tamanho do átomo central, repulsão entre os átomos periféricos, tá bom? E outras forças aí envolvidas. Agora, imagina você comentar tudo isso para o aluno do ensino médio. Aí não dá, né? Aí você simplifica a coisa lá no ensino médio. Mas aqui, a gente tem que avançar um pouquinho mais os conceitos. Tá aqui, ó, a eletronegatividade, né? Consiste na tendência de um átomo de atrair densidade eletrônica. A escala de Pauli, né? Que eu estava tentando lembrar. Olha aí, a escala de Pauli varia de 0,7, que é o césio, a 4,0, que é o flúor. O césio é o menos eletronegativo, ou seja, o mais eletropositivo, enquanto o flúor é o mais eletronegativo, ou seja, o menos eletropositivo. Então, a eletronegatividade, em termos gerais, aqui nós aprendemos, né, que ao longo de um período, da esquerda para a direita, ela aumenta, né? E ao subirmos ali um determinado grupo, né? Ela também aumenta. Mas isso aqui são regras gerais, tá bom? São regras gerais, existem muitas exceções dessas regras gerais aí, que não cabe a gente falar aqui no momento, né? Então, tá aqui, vou pular essa parte, que é o que eu acabei de citar. E aqui é o momento de dipolo, que a colega havia citado anteriormente, ó. Considere a molécula do flúor, HF, né? A diferença de eletronegatividade leva a uma ligação polar. Nesse composto, HF, o hidrogênio é mais eletropositivo e o flúor é muito eletronegativo. A diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos vai gerar uma ligação polar. Certinho? O que é uma ligação polar? Significa dizer que a densidade de elétrons está distribuída de modo desigual. A densidade de elétrons está deslocada mais para o flúor do que para o hidrogênio. Entendeu? Então, uma vez que há duas extremidades diferentes da molécula, ou seja, uma com carga parcial positiva e a outra com carga parcial negativa, então a gente vai dizer que isso é um dipolo. Então, toda vez em química que a gente falar dipolo, é isso, pessoal. Dipolo é uma extremidade da molécula que ela é negativa e a outra parte positiva. Formação de dipolo. E aí, o símbolo do dipolo é esse aqui, ó. Esse aqui é o símbolo. MiD, momento dipolar. Certo? Momento dipolar. Então, esses momentos polar, a unidade deles é o debye. Tá bom? Debye. Então, veja só. Eu falei de ligação polar. Então, quando a gente falar de polaridade, a gente pode classificar
as ligações, mas também a gente pode classificar as moléculas. Tá bom? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Olha aí, ó. A primeira figurinha da esquerda é a molécula do gás flúor. São 2 átomos de flúor. Como as eletronegatividades são iguais, a distribuição da densidade de elétrons é igual. Veja que a molécula tem simetria, né? Quanto maior a simetria, maior o caráter covalente. Aqui é uma molécula covalente. Perfeitamente covalente. Com algumas exceções. Já cito quais seriam as exceções. O segundo exemplo, ó, ocorreu a formação de polo. Aqui, essa parte vermelha, né? Isso aqui, gente, são chamados mapas de potencial de carga. Essa parte vermelha é a parte negativa da molécula. A parte azul é a parte positiva da molécula. Tá bom? Perceba que a parte positiva, aqui azul, é o hidrogênio. E a quantidade de densidade de elétrons em torno do hidrogênio é bem pequena. E a quantidade de densidade de elétrons em torno do flúor é maior. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo. Ele distorce a nuvem eletrônica da esquerda para a direita, aqui neste caso. Essa distorção de nuvem eletrônica é uma propriedade da ligação química. Veja, o HF, se você analisar pelos conceitos de Lewis, você vai dizer que é uma ligação covalente, né? Porque o hidrogênio compartilha um elétron com o flúor. Uma ligação covalente. Mas se você olhar o mapa potencial da molécula, você percebe que isso daí, na verdade, tem um caráter muito iônico. O que é caráter iônico? É isso aí que vocês estão vendo, essa distorção da densidade de elétrons. É esse caráter assimétrico aqui, ó, da densidade de elétrons. Esse caráter assimétrico. Isso aqui, gente, é um caráter iônico. Tá bom? Então, eu não posso dizer que o HF é um composto covalente. O correto é eu falar o seguinte: o ácido fluorídrico tem caráter covalente, mas ele também tem um caráter iônico. Qual caráter prevalece? O iônico ou o covalente? Neste caso, o caráter covalente. Olha aí o terceiro exemplo. Fluoreto de lítio. Olha aí, ó. Também tem uma grande distorção da densidade eletrônica. A direita aqui, aliás, a esquerda aqui azul, ó, é o lítio, e essa região aqui em vermelho, que tem maior densidade de carga eletrônica, é o flúor. Isso aqui também é uma espécie que possui polaridade, uma espécie que possui caráter iônico, certo? Neste caso, fluoreto de lítio, lá pela regrinha de Lewis. Pela regrinha de Lewis, a gente analisa o fluoreto de lítio como sendo um composto iônico. Olha como é interessante. Ó. Pelas regras de Lewis, o HF seria covalente. E o fluoreto de lítio seria iônico. Mas o que a gente observa na prática, o mapa potencial, mostra que os dois têm um forte caráter iônico, uma forte desigualdade na distribuição de carga. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Ligação química iônica covalente, o que diferencia uma da outra é só o conceito. Na prática, o que acontece é distorção da densidade de elétrons. Tá bom? É distorção da densidade de elétrons. Esse primeiro exemplo aqui, ó, você poderia dizer o seguinte: ah, professor, então aqui é perfeitamente covalente. Já que tem 2 átomos iguais, é perfeitamente covalente. Então, o caráter iônico aqui é 0. Correto. Com uma exceção, que eu falei, né? Qual é a exceção? Se você isolar essa molécula de qualquer tipo de força. Como é possível você isolar essa molécula de uma força externa? Só se você isolar ela do universo. Como é que se isola uma molécula do universo? É impossível. Ou seja, na prática não existe ligação 100% covalente. Porque essa molécula, mesmo sendo 2 átomos iguais, ela está sujeita a campo de força, seja a ação gravitacional, um exemplo. Qualquer radiação externa, outro exemplo. Ou seja, numa fração infinita de tempo, essa densidade eletrônica aqui, ela sofre uma pequena distorção. Ora, um flúor vai estar mais positivo e o outro mais negativo. Isso é uma fração infinita de segundos, né? Então,
essa distorção momentânea, a gente chama de quê? Polarizabilidade. É outro conceito na química. Polarizabilidade. Certinho? Polarizabilidade. Mas, para efeitos didáticos, a gente diz que é 100% covalente. Para efeitos didáticos. Você vai ler lá no livro superior ou médio que essa molécula ela é 100% covalente. Mas eu estou te fazendo a ressalva. Ela é 100% covalente se fosse isolada de qualquer campo de força. E isso não é possível. Tá bom? Então, vamos avançando aqui. Olha aí, ó. Tem a molécula da água, que nós já conhecemos, né? 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. E aí, esse aqui é o mapa de potencial da água. Olha aí o oxigênio, ó. A parte vermelha é a parte mais negativa e as partes azuis são as partes mais positivas da molécula de água. Então, forma o polo polar. A água é polar. Certinho? A água é polar. Olha aqui o outro exemplo. A molécula do... daqui é o CO2, né? Dióxido de carbono. O dióxido de carbono é interessante, porque se você analisar ele, o mapa potencial de carga diz o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma extremidade negativa que tem a mesma densidade eletrônica da outra extremidade, ó, já que são 2 átomos iguais. A análise vetorial daqui, ó, a análise vetorial da molécula, a resultante é 0. Por que a análise vetorial, a resultante é 0? Porque eu tenho um átomo central, que é o carbono. À direita, eu tenho o oxigênio, que atrai a densidade eletrônica desse carbono. E à esquerda, eu tenho o outro oxigênio, que também atrai a densidade eletrônica do carbono. A força desse oxigênio da esquerda é a mesma força do oxigênio da direita. E isso vai gerar uma distribuição, aliás, uma simetria, né? Uma simetria. Está aqui, ó, a molécula é simétrica. Se você traçar um plano passando aqui, ó, um plano passando no centro da molécula, a direita e a esquerda são como se fossem imagens especulares, né? Tem simetria. A resultante é 0. Como a resultante é 0, a molécula é apolar. Molécula apolar. Mas eu pergunto, a ligação química é polar ou é apolar? Se você olhar aqui, ó, para a ligação química, nós temos carbono e oxigênio. Nós sabemos que isso daqui vai ter uma diferença de carga. A ligação é polar. Então, aqui eu tenho 2 ligações polares, mas a molécula é apolar. Então, é possível? Sim. É possível ter 2 ligações polares e a molécula ser apolar. Vamos voltar ao caso da água. A figurinha da esquerda aí, ó. Olha aí, ó. A ligação hidrogênio-carbono. Polar. E a molécula da água também é polar. Certo? Na molécula do CO2, 2 ligações polares, mas a molécula é apolar. Alguém está na dúvida, quer questionar, quer comentar alguma coisa? Na questão dessa polaridade e eletronegatividade, ela vai influenciar bastante na questão da geometria, no caso, né? Na verdade, eu não diria nem que ela vai influenciar, ela vai determinar. É o parâmetro mais importante, a eletronegatividade. Entendeu? Eu lembrei Agora aqui, olhando aqui a estrutura, aí eu lembrei da geometria lá, da angular, linear. Geometria. Aí, a geometria é outro fator importante. A eletronegatividade e a geometria é que vão determinar a polaridade da molécula. Entendeu? São os fatores principais. Exatamente isso daí. Então, avançando um pouco mais, ó. Assim, aqui é a parte do cálculo de carga-massa, né? Aliás, carga-massa, não. Carga-massa é modelo atômico de Thomson, né? É carga formal, que eu quis dizer. Nós temos aqui, ó, o que é carga formal? Consiste na carga que mais se aproxima da carga real em relação aos átomos ou íons em sistemas moleculares. E aqui nós temos a situação problema. O esquema de Lewis possibilita desenhar mais de uma estrutura obedecendo a regra do octeto para todos os átomos, como já mostrei anteriormente, né? Então,
Para tirar dúvida, nós temos que fazer o cálculo da carga formal. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. A fórmula, essa aqui, olha aí a fórmula. Nós temos a carga formal, ela é... Aí tem que V. O que é o V? É a quantidade de elétrons de valência do átomo livre. O L é a quantidade de elétrons presente nos pares isolados, aqueles que não fazem ligação. E o S é a quantidade de elétrons compartilhados pelo átomo na estrutura. Então, vamos analisar um exemplo prático, para ficar mais fácil. Olha aí, ó, o cianeto. O cianeto, ele tem uma carga negativa. A questão é, a gente sabe que essa carga negativa vai gerar um orbital, né? Uma região de densidade de elétrons. Essa região de densidade de elétrons vai estar deslocada para onde? Vai estar deslocada mais para o nitrogênio ou será que é mais para o carbono? Essa é a situação problema, entendeu? Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos calcular a carga formal para o carbono. Olha aí, o carbono, a gente sabe que o carbono tem a configuração 2 elétrons no primeiro nível, né? E 4 elétrons no segundo nível. A configuração dele é 2 e 4. Então, pronto, ó, existem 4 elétrons de valência. Pronto, 4 elétrons de valência. Por isso que aqui apareceu 4, ó, vem aqui, ó, 4. Aí é elétron de valência. Pronto. Continuando. Existem 2 elétrons isolados. 2 elétrons isolados. Onde é que está isso? Ó? Vem aqui, ó. Esses 2 elétrons. Vem aqui, ó. 2 elétrons isolados. Não quer marcar aqui. Mas dá para ver aqui, né? 2 elétrons isolados do carbono. Que são chamados elétrons não ligantes. Terceiro. Até aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Apareceu. 2 elétrons isolados. Terceiro. Se a ligação é tripla, então existe 6 elétrons compartilhados. E atenção para essa observação, ó. Esses elétrons aqui, ó, na regrinha da fórmula da carga formal, a gente contabiliza os 6 elétrons. Não é só os 3 elétrons do carbono. Aliás, não é só os 2 elétrons do carbono que participaram da ligação. São todos os elétrons que participam da ligação. No caso aqui, são 3 ligações, então dá 6 elétrons. Aí apareceu 6 aqui, ó. Agora, fazendo a conta, aqui vai ficar, ó, 1 meio vezes 6 dá 3, né? 3 mais 2 dá 5. Aí, 4 menos 5 dá menos 1. Então, a carga formal do carbono é menos 1. Vamos fazer a mesma coisa para o nitrogênio. Só esse meio veio de onde mesmo? Da fórmula. Olha aí. Tá, olha aí a fórmula aí de novo. O meio é a fórmula. Tá bom? Se vocês pesquisarem, pessoal, aí vocês vão encontrar alguns livros na internet com uma fórmula um pouco diferente dessa que eu coloquei aqui. Mas todas são iguais, tá bom? Porque existem vários modos de você representar a fórmula. Eu gosto desse modelo aqui, tá bom? Mas... independente do modelo que você usar para calcular, o importante é você usar uma fórmula correta, né? Adequada. Então, tá aí. Vamos calcular agora para o nitrogênio. Tá aqui, ó. Agora já é para o nitrogênio. Existem 5 elétrons de valência, né? Do nitrogênio. A gente sabe que o nitrogênio tem 7 elétrons. A configuração dele é 2 e 5. Então, tem 5 elétrons de valência. Vou colocar aqui na fórmula, 5. Aí, continuando. Existem 2 elétrons isolados. 2 elétrons que não participaram da ligação. Está aqui, ó, no nitrogênio, do lado aqui. Né? Coloquei na fórmula, bem aqui, ó, 2. Aí vem agora. Se a ligação é tripla, existe 6 elétrons. Então, está aqui, ó, 6 elétrons. Agora, fazendo a continha, vai ficar o seguinte. 1 meio vezes 6 dá 3, né? Aqui dá 3, ó. 3 mais 2 dá 5. 5. Aí, 5 menos 5 dá 0. Então, a carga formal do nitrogênio é 0. Aí eu volto à pergunta que deu origem à situação problema. O nosso questionamento é saber aonde é que está localizada essa carga menos aqui. Ela está localizada no carbono ou no nitrogênio? A resposta
Quem responde aí? Carbono ou nitrogênio? No carbono, né? A carga formal foi -1 no carbono. Perfeito? Então, a densidade eletrônica desse elétron aqui, ó, ela está deslocada para o carbono. Olha como é importante você fazer o cálculo da carga formal. Qualquer pessoa descuidada, né, a gente poderia chegar e perguntar, no cianeto, onde é que está localizada essa carga aqui? Né? Aí a pessoa, se não souber o cálculo da carga formal, vai dizer o seguinte, ela vai logo pensar o seguinte, está no nitrogênio, porque o nitrogênio é mais eletronegativo, não tem nada a ver, tá bom? Não é. Neste caso, está deslocada para o carbono. Então, o carbono é o sítio negativo desse ânion aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Então, ó, eu coloquei essa provocação aqui para vocês. Olha aí, ó. Primeira possibilidade. Olha aí a molécula do CO2. A gente costuma desenhar o CO2 com 2 ligações duplas, né? Deixando ali o carbono sendo. Mas o que eu estava explicando, era a aplicação dessa fórmula aqui, ó. Certo? Aqui nós temos os parâmetros aqui, ó, o que significa cada um desses termos. E aí eu fiz o cálculo de carga-massa para o cianeto, que é esse aqui, ó, cianeto, essa molécula aqui. Eu fiz o cálculo para o carbono, né? Naquela fórmula, o cálculo do carbono deu -1. Já o cálculo para o nitrogênio deu 0. Aí eu perguntei, essa carga aqui, ó, do cianeto, Cn-, essa carga menos está deslocada para qual átomo? Para o carbono ou para o nitrogênio? O nosso cálculo de carga formal diz que essa carga está deslocada para o carbono, porque o cálculo do carbono deu -1, o nitrogênio deu 0. Então, é isso que eu falei, tá? Que o cálculo da carga formal serve para a gente ter uma ideia aonde é que está localizado a carga desses ânions, tá bom? Neste caso, está localizada para o carbono e não para o nitrogênio. E aí, eu mostrei aqui esse exemplo. Ó. A gente costuma representar o CO2 assim, ó. Vou voltar bem aqui. Olha aqui, ó, o CO2. Né? CO2. A gente mostra o carbono central, ele tem 4 elétrons, aí a gente mostra que os 2 elétrons participam da ligação, né? No final, o carbono não tem elétron livre. A gente aprendeu assim. Mas existe um outro modo de representar essa molécula CO2. Existe um outro modo. Olha aí, ó. O outro modo, olha aqui, ó. A segunda possibilidade aí, ó. De acordo com as regras de Lewis. Certinho? Ó, de acordo com a regra de Lewis, eu poderia compartilhar aqui, ó. Ó, perceba, ó. Compartilhar esses 4 elétrons entre 2 átomos de oxigênio, um oxigênio ligado a outro oxigênio, e esse segundo oxigênio compartilhando 4 elétrons com carbono. Alguém poderia dizer assim, professor, mas essa forma aí não tem sentido. Oxigênio ligado a oxigênio ligado a carbono. Não tem sentido. Primeiro, vamos lá. Você está me dizendo que não tem sentido porque você aprendeu desde o ensino médio, o professor te ensinou que a forma correta é essa aqui. Mas o professor, ele nunca te disse o porquê. Por que tem que ser essa primeira possibilidade? Entendeu? E não a segunda. É essa provocação que eu faço para vocês. Eu quero que vocês demonstrem que essa primeira possibilidade é a mais correta e que essa segunda possibilidade é a mais errada. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o cálculo da carga formal, igual a gente fez agora aqui. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Olha aí, ó. Você vai usar essa fórmula aí para esse primeiro exemplo. Primeira possibilidade. Aqui, primeira possibilidade. Aí você vai calcular a carga de cada um desses oxigênios aqui e também do carbono. Na segunda possibilidade, você vai fazer o cálculo novamente, ó, para cada um dos oxigênios e também para o carbono.
Quando você fizer esses cálculos, aí você vai comparar. Você vai tentar entender qual deles é mais estável. E aí eu vou te dar uma dica. Qual é o mais estável? É aquele cujos valores estão próximos de zero. Exemplo, você calculou para um átomo, aí digamos que uma possibilidade, a carga deu digamos, menos 2 e 1. Aí a outra possibilidade deu 0 e menos 1. Qual é a mais próxima do zero? Vai ser a mais estável. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Ó. Façam esses cálculos, veja qual é a mais próxima de zero e essa vai ser o valor mais provável. Entendeu? Tá bom? Então tá aí. Vou deixar aí como atividade para vocês fazerem. E passando aqui adiante, comentar sobre a estrutura de ressonância. O que seria a estrutura de ressonância? Algumas moléculas, elas não são representadas pelas estruturas de Lewis. Normalmente, as estruturas com ligações múltiplas podem ter estruturas semelhantes às ligações múltiplas entre diferentes pares de átomos. Complicou, né? Mas vamos entender o exemplo para ficar mais fácil. Olha aí, ó. Vai ficar bem fácil aqui o exemplo. Vamos olhar para essa molécula aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Certinho? Nós temos aqui o ozônio. O ozônio é um gás que ele tem 3 átomos de oxigênio. Aqui forma-se uma dupla ligação, certinho? De acordo com o conceito lá do ensino médio, uma ligação covalente comum, né? Uma dupla ligação. E a outra ligação seria uma ligação supostamente dativa, né? Uma ligação supostamente dativa. Eu já discuti o conceito de ligação dativa, né? Eu falei que se a dativa existisse, ela seria mais curta do que a ligação comum. Então, se no ozônio tivéssemos ligação dativa, né, essa ligação aqui, ó, da esquerda seria mais curta do que a da direita. Mas quando a gente tira um raio-x da molécula, o raio-x da molécula diz que os oxigênios estão na mesma distância. Olha aí, qual é a distância? 1,278 angstrom. Então, não há diferença de ligação comum ou dativa. Certinho? Essas ligações, na verdade, elas têm a mesma distância. E aí, se elas têm a mesma distância, mas a gente sabe que aqui existe elétrons pi, né? Elétrons com dupla ligação, então acontece que a melhor forma de representar é através de uma estrutura de ressonância. O que seria a estrutura de ressonância? Ó? Seria um híbrido entre essas duas possíveis estruturas. Certo? Seria um híbrido. Tá bom? Seria um híbrido. O que seria essa estrutura híbrida? Aqui eu coloquei uma figurinha só para você tentar entender. Lá no primário, né, quando a gente estuda artes, a gente mistura a cor azul com a cor amarelo, né? Para quem não lembra disso, pode fazer aí. Azul e amarelo vai gerar o verde. O que é a cor verde? A cor verde, ela é de fato o verde? Não, não é. A cor verde não é o verde. A cor verde é um híbrido da cor azul e da cor amarela. Ela é uma mistura de cores. Certinho? Uma estrutura química híbrida é semelhante a esse conceito aí conceito de cores híbrida, né? Que a gente chama de cores secundárias, lá na arte, né? Quando a gente estudou no fundamental. Uma estrutura híbrida é uma estrutura mediana entre essas duas estruturas que nós estamos vendo no slide aqui. Entendeu? Ou seja, não é nem uma dupla ligação aqui à direita com uma ligação simples à esquerda e muito menos, na segunda estrutura aqui, ó, uma ligação simples com uma dupla. É uma média. É uma média. É como se esses elétrons pi se deslocasse entre os 2 oxigênios aqui periféricos, tá bom? Seria uma estrutura híbrida. E aqui está mostrado aí, ó, o mapa potencial do ozônio. Perceba que existe um oxigênio, que é o oxigênio central, ó, que ele tem baixa densidade de elétrons, enquanto os oxigênios periféricos aqui, ó, eles têm uma densidade eletrônica bem maior do que o oxigênio central. Tudo bom?